Devo deixar os cálculos de planilhas e softwares absolutamente transparentes, editáveis e auditáveis? Sim, com toda certeza, os cálculos devem ser abertos, né? O auditor ou o próprio analista, ele tem que ter o poder de editar aquilo ali de uma forma que, não, mudou um procedimento, trocou um equipamento, eu preciso editar aquela informação. Ah, vamos mudar o modelo, vamos passar a considerar uma correção devido à variação de temperatura. Vamos considerar essa grandeza. Ah, então eu posso chegar na planilha, colocar a senha e alterar. Aquele que tem autorização para fazer isso, obviamente, né? Que tem o conhecimento para poder ir lá e alterar. Ah, eu vou usar um software caixa preta, que eu coloco os dados e ele cospe um resultado com incerteza. Não é recomendável, porque não é você que está dominando o sistema metrológico. É uma planilha que mal sabe você o que ela está fazendo, né? Se ela está estimando desvio padrão ou fazendo alguma outra coisa. Portanto, não use planilhas e softwares que não são transparentes no seu cálculo. O cálculo tem que ser transparente para a construção sólida de um conhecimento do sistema metrológico do laboratório. Gestão do conhecimento do sistema metrológico. Não permita que o sistema te domine. É você, analista, responsável do laboratório, que domina o sistema e faz o bom uso dele. Devo incluir a incerteza de amostragem nas estimativas dos resultados? Eu já até gravei conteúdo sobre essa amostragem, porque essa pergunta implica numa outra pergunta. A pergunta que você deve fazer sobre essa incerteza de amostragem é: o seu resultado daquela medição definido naquele procedimento para com o cliente, ele é fruto de uma amostra ou de múltiplas amostras? Isto é, aquele resultado se refere a uma amostra, né? Ah, a concentração na amostra é tal com incerteza de tanto. Ou a concentração nesse conjunto de amostras é tal com incerteza de tanto. Por quê? A incerteza de amostragem só vai existir se existir uma correção de amostragem, que é a grandeza, a correção que carrega essa incerteza consigo. E essa correção só pode existir, essa palavra amostragem significa população heterogênea, ou seja, você pegou diferentes elementos, diferentes amostras daquela população e elas são diferentes. Senão não existiria essa incerteza de amostragem. Até o próprio nome incerteza de amostragem é equivocado. Deveria se chamar incerteza devido à heterogeneidade da população, ou correção da heterogeneidade da população. Enfim, mas usando o nome popular e comum, incerteza de amostragem, só vai se aplicar quando o resultado for obtido de múltiplas amostras. Agora, quando o resultado, que acontece na maioria dos casos, ele é uma amostra, um resultado. Uma amostra, um resultado. Né? Ou seja, a amostra 1, resultado de 10 mais ou menos 1. A amostra 2, resultado de 15 mais ou menos 1,5. Ou 15 mais ou menos 2, por exemplo. Aí não há que se falar em correção de amostragem porque cada resultado está sendo obtido para uma amostra. Não existe informação de amostragem nesse caso. Só quando o resultado é obtido de múltiplas amostras. Devo necessariamente declarar o resultado com incerteza expandida? Essa é uma questão um pouco confusa, porque a orientação do BIPM, que é o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, a orientação do GAN, é que não existe essa obrigação a princípio. Não existe a obrigação de declarar o resultado com incerteza expandida. Poderia ser declarado com uma incerteza padrão, né? Porém, para aplicações comerciais, é comum que se tenham acordos ou consenso de se publicar a incerteza expandida, por exemplo, nas calibrações, né? Todas as calibrações de equipamento decidem em consenso, né, que você publique a incerteza de uma calibração de forma expandida. Mas não é uma obrigação do GAN, não é uma obrigação do BIPM. É um acordo, um consenso entre partes em relações comerciais. Você pode, por exemplo, combinar com o cliente de ensaio, do seu ensaio, e publicar a incerteza combinada, e não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado, desde que você mostre que aquilo foi combinado. Certo? Posso utilizar a nota 2 do item 763 para avaliar uma incerteza de medição uma única vez e deixá-la nos relatórios como valor fixo e permanente? Eu coloquei a nota 2 aqui para você. Para um método em particular, no qual a incerteza de medição dos resultados foi estabelecida e verificada, não há necessidade de avaliar a incerteza de medição para cada resultado. Isso aqui o pessoal adora fazer festa em cima disso. Todo mundo acha que ele se enquadra nesse caso de... dessa incerteza única que teoricamente representa todos os resultados, né? Caso o laboratório possa demonstrar que os fatores de influência identificados como críticos estejam sob controle. Cuidado com isso. Provavelmente o seu laboratório não tem esse caso de
ter uma extrema dificuldade em estimar incerteza para todos os resultados, né? Estimativa de incerteza não é um processo que demanda tempo para todas as amostras, não, é quase o mesmo tempo de se estimar o resultado para o cliente. Ora, se você estima o resultado médio para cada cliente, a incerteza também deve ser estimada porque ela é característica de cada resultado. Ela não é uma característica conjunta que mistura as amostras dos clientes, não existe isso. Qual é a exceção a esse caso para o qual esse item foi feito? Quando você tem um ritmo alucinante de produtividade, centenas de amostras por minuto, por exemplo, ou dezenas de amostras por minuto, para não ser tão exagerado. Nesse caso, você pode demonstrar um certo controle, e lembrando, não existe o controle absoluto, né? Essa nota 2 ela não é absoluta, ela fala demonstrar que os fatores como críticos estejam sob controle, mas não é um controle absoluto. É um controle no sentido do seu conhecimento. Eu sei o que está acontecendo mais ou menos por análise de amostras e não por análise de material de referência. Porque a maior bobagem que existe é você analisar um material de referência certificado acreditando que a incerteza das amostras será do mesmo nível do material de referência certificado. Claro que não vai ser, né? O material de referência foi feito de uma forma, a amostra de campo completamente diferente. Tá certo? Ainda que eles tenham nível próximo de mensurando. Porém, se o seu ritmo for alucinante, dezenas de amostras por minuto, você pode ali fazer um estudo de repetibilidade ou de precisão intermediária com um conjunto de amostras, ou mesmo uma correção de amostragem, se quiser fazer dessa estratégia, né, para ter uma noção, uma ideia de como se comporta a incerteza naquele nível de mensurando. Porque se o mensurando for 50 e o outro for 10, óbvio que a incerteza não vai se comportar da mesma maneira entre 10 e 50, tá certo? Vai ser diferente. A curva de mensurando, ela difere. Cada nível de mensurando tem uma incerteza completamente diferente para o mesmo procedimento. Portanto, é interessante, se a sua análise for muito rápida, como eu falei, que você desenvolva estudos em diferentes níveis, né? Eu vou desenvolver no nível 10, no nível 50 e no nível 100, para ter uma noção de como essa incerteza se comporta. Pelo menos você não vai deixar a incerteza fixa, porque a pior coisa do mundo é você se deparar com um laboratório que fica reportando a mesma incerteza para todos os resultados. Isso não existe, é uma bobagem. É um equívoco perigoso que coloca o consumidor em risco, né? Então essa é a estratégia que muita gente interpreta errado esse item da norma, abre margem para que todo laboratório fique reportando uma incerteza eterna, que fica fixa a vida inteira, sem se atualizar, analisando material de referência, achando que o material de referência vai controlar a incerteza das amostras. Óbvio que não vai, né? Então você deve fazer um estudo periódico, semanal, mensal, por batelada, de uma repetibilidade de alguma coisa que carregue uma informação útil para a sua estimativa de incerteza. De preferência, um daqueles níveis de precisão que nós já vimos, né? Repetibilidade, precisão intermediária ou, em alguns casos, talvez a reprodutibilidade. Mas não reporte uma incerteza fixa que é eterna e não muda com o tempo, porque isso não existe. Essa incerteza ela tem que ser estudada e atualizada. O melhor caso é que seja feito para todas as amostras. Assim você vai estar realmente cumprindo o papel e cuidando do risco para o consumidor, tirando aquelas exceções de ritmo alucinante de produtividade. Lendo aqui, a nota 2 do item 763 permite que valores de amostra do mesmo lote sejam agrupados no mesmo resultado declarado, valor médio e incerteza. Jamais esse agrupamento, para estimar uma incerteza, ela pode ser eterno e infinito, né? Aquela incerteza fica ali para sempre sendo reportada. Essa interpretação pode gerar erros perigosos de decisão de conformidade em diversos setores, ambiental, segurança alimentar, etc. Essa prática, sendo identificada, deve ser aplicada à não conformidade com relação ao item 761, porque o laboratório não está avaliando a incerteza das próprias amostras, né? Ele está usando uma incerteza fixa, fantasiosa, que não existe. Como devo avaliar uma planilha ou software de resultado de incerteza? Aqui eu trouxe uma orientação geral para você ter uma ideia de como proceder ao avaliar um cálculo, a ter uma análise crítica daquele cálculo. Meus critérios, né? Critérios que eu coloco de vermelho, critérios de reprovação direta. Não há evidência de equação do mensurando. Quando uma planilha não tem a equação do mensurando, a célula que calcula o resultado médio, esquece. Bobagem, a planilha não está fazendo nada. Por quê? Como é que ela fez incerteza de uma coisa que não existe, que não foi demonstrada nem evidenciada? Que é o modelo da medição, a equação do mensurando
e a estimativa do valor médio. 2, eu já falei, né? Não há estimativa do valor médio. Se não há estimativa do resultado médio, você está calculando incerteza para quê? Incerteza sozinha não vale nada, não tem valor metrológico. Então, reprovação direta, refaça a planilha do zero. 3, não há transparência ou atualização do cálculo. Aquela planilha que fica com incerteza para sempre, né? Que você fica apresentando em toda a auditoria todo ano, esquece. Aquilo ali não está fazendo nada, não tem valor nenhum. Bomba direta. Critérios de questionamento. Dá para salvar a planilha, mas vamos lá, vamos ver o que. Erros matemáticos na combinação ou derivadas. Né? Se você não tem uma derivada estimada corretamente, ou é uma combinação feita de uma forma equivocada, você ainda pode corrigir aquela planilha, dá para salvar. Né? O fundamento pode estar certo, mas ali houve um erro de cálculo que dá para consertar. Consta grandezas redundantes ou fora da equação do mensurando. Ou seja, o cara fica colocando fontes de incerteza que não existem na equação que ele declarou. Né? Incerteza de precisão intermediária. Quando você vai olhar lá na equação do mensurando, não tem uma correção de precisão intermediária. Ou mesmo serve para repetibilidade, enfim. Não consta grandezas relevantes para a equação do mensurando. Mediu na balança, correção de calibração. A balança foi calibrada. Quando você olha na equação do mensurando, não tem a correção de balança, a correção de calibração da balança. Então, falta uma grandeza importante para garantir a rastreabilidade daquela medida. Pode ser questionado e corrigido isso na planilha. Critérios de oportunidade de melhoria, que é aquela correção boba, né, que se faz, a planilha está ok, mas você pode melhorar. Primeiro, não consta incerteza cuja informação já está disponível. Você tem o certificado de calibração, esqueceu de colocar. Né? Considerou na equação do mensurando, mas não esqueceu de colocar. É simples de resolver. Tranquilo, a oportunidade de melhoria. Há muita simplificação sem o estudo bottom-up. Ou seja, você fez um cálculo top-down super simplificado, fez uma estimativa lá de desvio padrão, reportou no resultado. Não é que isso esteja errado, mas você tem que evidenciar que aquilo ali tem um bottom-up para fundamentar o seu cálculo. Né? Tem que ter um cálculo completo antes para depois você demonstrar que aquilo ali realmente tem respaldo. E 3, a incerteza está numa unidade diferente do resultado. Acontece demais, o pessoal tem mania de colocar incerteza em porcentagem. Não faça isso, não use incerteza em porcentagem. Use em porcentagem somente quando a unidade do mensurando seja também porcentagem. Né? Porque senão você confunde a cabeça, é horrível. Você pegar um resultado lá em quilograma ou miligrama por quilograma e a incerteza está em porcentagem, tem que ficar fazendo conta para converter. Isso é péssima prática, né? É horrível. Você tem que colocar a incerteza sempre na medida que está mensurando. É quilograma? Coloque a incerteza em quilograma. É metro por segundo? Coloque a incerteza em metro por segundo. Sempre na unidade do mensurando. Concluindo aqui o nosso raciocínio, a incerteza de medição em sais existe como parâmetro intrínseco do resultado para caracterizar a qualidade de uma amostra. Então, pense em característica, né? A amostra, objeto, a amostra de ensaio, contém um mensurando. Esse você precisa estimar para obter uma informação sobre a qualidade daquela amostra. Tá certo? Tratá-la com desdém, ficar colocando incerteza fixa, não atualizar os cálculos, usar uma caixa preta para calcular sem saber o que está fazendo. Né? Tudo isso é tratar a incerteza com desdém. Tratar a metrologia com desdém. Não deve ser feito. E isso é negligenciar riscos para a vida humana e o meio ambiente. Né? Você tem que estimar a incerteza da melhor forma possível, não com essa ideia de buscar a menor incerteza, não com essa ideia de pensar em fontes de incerteza, né? Não com essa ideia de calcular a incerteza como uma coisa à parte do resultado, não. Tudo é um conjunto. Modelo de medição, estimativa do resultado e estimar a sua incerteza em último. Tá certo? E com isso eu concluo o conteúdo de hoje. Obrigado.